Muito bem, não sei se estão a ouvir bem ou não. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos aqui ao Teatro Municipal Baltasar Dias. Hoje estamos aqui, sala cheia. É tão bom ver o teatro cheio, cheio de gente e cheio de alma. Estou aqui muito satisfeito. Hoje, para nós, temos esta conversa cruzada com estes nossos convidados, neste desafio da Nova Delphi do Festival Literário da Madeira. Quando me convidaram para esta conversa cruzada sobre todos os revolucionários são estúpidos, eu pensei que, enfim, o estúpido que me convidou para, efetivamente, ter esta conversa com tão ilustres convidados, que eu, aliás, peço desculpa, há aqui uma alteração, porque houve aqui, o Jorge Sousa Braga está a substituir o nosso companheiro de painel, que infelizmente ficou preso, penso eu, na Crimeia e não conseguia efetivamente deslocar-se até cá. E, portanto, mas estava eu a dizer que, enfim, qual foi o estúpido que se lembrou de me convidar para estar aqui, no meio desta gente, mas para falar aqui, obviamente, de um tema que é extremamente interessante. Aliás, aprecio o formato aqui do Festival Literário da Madeira, lançando um tema e depois desembocando aqui numa conversa entre nós. Eu gostaria só de apresentar aqui de uma forma sucinta aqui os nossos convidados, até porque muitas notas biográficas nem sempre são a melhor forma de nós, porque penso que estamos ávidos de ter aqui a conversa e de fluir naquilo que são as palavras, até porque muitas das vezes, ao falarmos da biografia, é aquilo que eu chamo um cemitério, não é? Nós enterramos aquilo que fomos fazendo, está morto e enterrado, e às vezes não interessa levantar muitos mortos, embora aqui muitos das pessoas que aqui estão são efetivamente conhecidas. Eu vou começar pela senhora, aliás, tenho uma crítica a fazer, só está aqui uma senhora, mas muito bem representada. A Raquel Varela é investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, onde coordena o Grupo de Estudos do Trabalho e dos Conflitos Sociais, e é investigadora do Instituto Internacional de História Social. É também coordenadora do projeto História das Relações Laborais no Mundo Lusófono, doutorada em História Política e Institucional pelo ISCTE. Raquel Varela é, neste momento, presidente da International Association Strikes and Social Conflicts. Autora de Quem Paga o Estado Social em Portugal, obra de veras conhecida, reúne muitos contributos para desmontar o mito do Estado, o Estado gordo. Esta investigadora publicou em 2011 a História da Política do PCP na Revolução dos Escravos. É coordenadora da obra Revolução ou Transição, História e Memória da Revolução dos Escravos. Raquel Varela foi co-coordenadora de Greves e Conflitos Sociais em Portugal, no Portugal Contemporâneo, e de O Fim das Ditaduras Ibéricas. Autora de A Segurança Social é Sustentável. Raquel Varela assinala os 40 anos de Abril, como uma obra que foi lançada, a história do povo na Revolução Portuguesa, a história das pessoas a descobrirem que podem tomar a vida nas suas próprias mãos, que o poder pode ser exercido diretamente por elas, coletivamente e sem ser delegado. Muito bem, que foi lançada hoje, ontem, exatamente. Aqui, continuando aqui do meu lado esquerdo, temos José Eduardo Agualusa. Nasceu no Huambo, em Angola, estudou, curiosamente, Civicultura e Agronomia em Lisboa, e os seus livros estão traduzidos em 25 idiomas. Escreveu várias peças de teatro, Geração W, Aquela Mulher, Chovem Amores na Rua do Matador e A Caixa Preta, estas duas últimas com o escritor Miyakoto. Teve várias bolsas de criação literária, escreveu crónicas para a revista Ler e para o portal Rede Angola, realiza para a RDP África A Hora das Cigarras, um programa de música e textos africanos. É membro da União dos Escritores Angolanos, com 10 romances publicados e 4 coletâneas de contos. As obras de José Eduardo Agualusa, é um nome maior da literatura lusófona, estão traduzidos, como já disse, em mais de 20 idiomas. Aqui, agora do meu lado direito, tenho o Ricardo Araújo Pereira. Nasceu em Lisboa, em 74, ainda é um rapaz novo. Licenciado em Comunicação Social pela Universidade Católica, começou a sua carreira como jornalista no Jornal de Letras. É guionista desde 1998. Em 2003, como sabem, com o Miguel Góes, o Zé Diogo Quintela e o Tiago Dores, formou o grupo humorístico Gato Fedorento e escreve semanalmente na revista Visão e é um dos elementos do programa da TSF Governo Sombra, agora também na versão televisiva na TVI 24 horas. Assina desde março de 2012 a rúbrica Mixórdia de temáticas nas manhãs da Rádio Comercial.
E, é claro, é sócio do Sport Lisboa e Benfica, portanto, algo que temos em comum. E é, além de bom benfiquista, é efetivamente uma referência nesta nova geração do humor em Portugal. Finalmente, o Jorge Sousa Braga, escritor, nasceu em 1957, é licenciado em Medicina e exerce a especialidade de obstetrícia no Hospital do Porto, cidade onde vive. É poeta, autor de livros infanto-juvenis e tradutor. A sua obra poética tem vindo a revelar-se de uma criatividade notável, presente desde o primeiro livro de Amanhã Vamos Todos Acordar com uma Pérola no Cu, de 1981, uma abordagem dos descobrimentos e da Portugalidade sempre tomada pelo lado irónico e surrealista, com ressonâncias do movimento Beat de São Francisco. Portanto, é um escritor também de referência e passaríamos agora aqui a dar o nosso pontapé de saída, efetivamente, na conversa. E como nestas coisas as mulheres são as que melhor se preparam, aqui a Raquel efetivamente fez o favor de fazer uma abordagem a esta temática e eu passaria desde já a palavra à Raquel. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar antes de mais os meus colegas de mesa e todos aqui presentes. Eu tinha meia dúzia de histórias para vos contar. A partir desta ideia, todos os revolucionários são estúpidos. Quando começa a Primeira Guerra Mundial, a Rosa Luxemburgo era uma destacada revolucionária alemã, de origem polaca, estava presa, também presa por se opor à guerra, e escreve, temerosa, ansiosa da prisão: ouço lá fora os trabalhadores, agora soldados, a irem felizes para a guerra. Tocam os tambores e eles tocam alegremente. Vão ser mortos e vão matar e fazem-no com alegria. E os historiadores sempre pensaram que esta ideia era verdade. E tinha qualquer coisa de verdade. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra em que foi mais fácil a mobilização do que a Segunda Guerra Mundial. Sabemos hoje, porém, que das 112 divisões francesas, 68 tinham motins quando os Estados Unidos entraram na guerra. E que nos Estados Unidos, o primeiro chamado à guerra aos americanos, com todas as campanhas patrióticas que se conhecem na história, precisava de 1 milhão de homens. Inscreveram-se, voluntariaram-se 73 mil. Todos os outros se recusaram a ir para a guerra, mas foram-no porque os Estados Unidos fizeram, como em todas as guerras e todos os governos, leis de forte repressão sobre desertores, sobre refratários. Uma dessas leis chamava-se Espionage Act e proibia todo e qualquer discurso público contra a guerra. Todo e qualquer discurso público contra a guerra. Eugene Debs, um dos fundadores de um dos principais sindicatos, Industrial Workers of the World, chamado carinhosamente por Wobblies, fez um desses discursos quando foi visitar 2 socialistas na prisão. Partilho convosco. Ele faz este discurso depois de visitar 2 socialistas que se recusam a ir para a guerra na prisão e é preso. É preso sobre o ato de espionagem. E em tribunal ele recusa qualquer tipo de defesa e diz: fui acusado de me opor à guerra. Admito. Caros senhores, eu odeio a guerra. E ia me opor à guerra, mesmo que estivesse sozinho nisto, onde tenho muita simpatia pelos que sofrem. Tenho muita simpatia pelas pessoas que lutam e não me faz qualquer diferença, estou a fazer uma tradução livre, sobre qual bandeira elas nasceram e sobre qual bandeira elas vivem. No final da Primeira Guerra Mundial, explodem movimentos revolucionários por todo o mundo.
Um deles é na Índia. Em 1919, uma das greves mais participadas de sempre. 125 mil trabalhadores têxteis entram em greve. O governo reage matando 379 trabalhadores. A reação a essa matança é uma onda de fraternidade e de solidariedade por toda a Índia. Um membro do governo indiano constata, triste, passo a citar, uma fraternização sem precedentes entre hindus e muçulmanos. Hindus recebiam água das mãos de muçulmanos. Muçulmanos aceitavam receber água da mão de hindus. No mesmo ano, a Itália começa a revolução que se chama Biênio Vermelho, Biênio Rosso. Giuliotti, então presidente do governo, diz: não posso fazer nada. Se eu colocasse um polícia em cada fábrica ocupada a ser gerida democraticamente em conselhos de operários pelos trabalhadores, eu não teria polícias e tropas suficientes. É sabido entre nós que, estranhamente, os judeus reagiram pouco à brutalidade, ao massacre que lhes foi imposto pela Alemanha nazi. É uma ideia parcialmente verdade, porque muitos dos judeus estavam nas fileiras dos partidos revolucionários e é muito difícil citar 10 nomes de revolucionários sem que bastantes deles sejam judeus. Mas eu quero-vos hoje contar a história de um grupo de estivadores judeus que, contra a ordem de guetização dos judeus em Amsterdão, começa uma greve. Todos os estivadores, nesse dia, 21 ou 22 de fevereiro de 1941, param o porto de Amsterdão contra a guetização dos judeus e depois o seu transporte para campos de concentração. Poucos dias depois, várias fábricas do norte de Amsterdão aderem à greve em solidariedade contra a repressão aos judeus. O Exército de Libertação grego, na Grécia, a Grécia, com a Jugoslávia, é um dos países onde os partisãs, a resistência à Segunda Guerra Mundial, mais dominavam o território. Na Grécia dominavam todo o território. De tal maneira que quando eles conseguem expulsar as tropas de Mussolini e, no fim, conseguem derrotar a Alemanha nazi, e há um momento, no meio da ocupação nazi da Grécia, em que o Exército de Libertação grego organiza uma votação para eleger o governo do país. Nessa votação participam 1 milhão de pessoas. Como o país tinha tropas nazis, os votos são recolhidos casa a casa. 1 milhão de votos foram recolhidos nesses anos durante a ocupação nazi. Na Alemanha nazi, 3 milhões de pessoas serão presas durante o regime hitleriano por se oporem ao regime hitleriano. Mais ou menos, pouco antes, aliás, de começar a guerra, a Segunda Guerra Mundial, na Sibéria, nas terras geladas da Sibéria, estavam os campos de concentração stalinistas. Era maioritariamente constituídos por vários opositores, àquilo que Stalin considerava os seus opositores, e também os trotskistas, a chamada oposição de esquerda. Esta oposição de esquerda tinha sido enviada para a Sibéria porque, dizia Stalin, eram inimigos do partido. Quando Hitler invade a União Soviética, eles pedem, por favor, para ser libertados, para entrarem nas fileiras das tropas soviéticas contra o regime hitleriano. Cito-vos a descrição de um líder menchevique também preso em Vorkuta e, portanto, oposicionista da oposição de esquerda, vulgarmente conhecida por trotskistas. Nem todos da oposição de esquerda eram trotskistas, mas isso é um detalhe que para aqui não interessa. Diz ele, negavam-se a trabalhar mais que 8 horas. Ignoravam o regulamento sistematicamente. Isto eu estou a falar num campo de trabalhos forçados na Sibéria. De forma organizada. Criticavam abertamente Stalin e a linha geral de conjunto, declarando-se ao mesmo tempo prontos para a defesa incondicional da União Soviética. Leopold Trepper, uma figura cujo livro vos aconselho vivamente, está publicada a história, chama-se A Orquestra Vermelha. Leopold Trepper foi
líder da maior rede de espionagem europeia contra a Alemanha nazi. Esteve, aliás, preso pela Gestapo e conseguiu fugir. Pensa-se que eles chamavam-se Orquestra Vermelha porque batiam nos códigos como se estivessem a tocar piano, e vermelhos por serem revolucionários. Pensa-se que a Orquestra Vermelha é responsável pela morte de 200 mil soldados alemães durante a Segunda Guerra. Trepper vai escrever a Revolução. Trepper era um stalinista convicto quando começa a Segunda Guerra Mundial. A Revolução havia degenerado num sistema de terror e de horror. Os ideais do socialismo estavam ridicularizados por um dogma fossilizado que os verdugos tinham a desfaçatez de chamar marxismo. Todos os que não se sublevaram contra a máquina stalinista são responsáveis por isso, coletivamente responsáveis. Não faço exceções e não escapo desse veredicto. Mas quem protestou, quem elevou a sua voz contra o ultraje, os trotskistas puderam reivindicar essa honra. Nos tempos dos grandes expurgos, só podiam clamar sua rebelião nos vastos desertos gelados para onde haviam sido enviados para serem exterminados. Nos campos a sua conduta foi admirável, mas as suas vozes perderam-se na tundra. Leopold Trepper, em 1945, é preso pelo regime stalinista e ficará preso durante vários anos. Em 1970, um grupo de oficiais aqui em Portugal decide desertar à guerra colonial. Preparam todo o salto para a Espanha e depois a parte mais difícil de todas, onde vão ter muito medo, vai ser quando a polícia franquista os barra para passar para a França. Estamos em 1970. Chegam, conseguem passar porque se disfarçam de imigrantes normais. Fingem que não falam francês e só dizem travailler, travailler. E é assim que a polícia franquista os deixa passar. Vão para a França lutar contra a guerra colonial, para os comitês desertores, e vão para a Suécia, onde são recebidos na altura de braços abertos. Um deles faz uma declaração para a rádio Conakry que o PAIGC passa em todos os territórios. Dirijo-me principalmente aos que melhor me conhecem, aos oficiais que foram meus alunos em Mafra, aos furrieiros milicianos que encontrei nas Caldas da Rainha, aos soldados que me conheceram em Leiria e Évora. Falo-vos para vos dizer mais uma vez que é criminosa a guerra em que participam. É uma guerra contra um povo que luta pela sua independência e liberdade. É uma guerra que vai empobrecendo o nosso Portugal. Em 1974, em 11 de setembro de 74, os operários da Lisnave marcham 7.000 operários até ao Ministério do Trabalho contra uma lei restritiva do direito à greve. Era uma lei que, inclusive, proibia as greves de solidariedade. E são enviadas tropas, nomeadamente fuzileiros, para impedir essa manifestação. E os fuzileiros, quando chegam à manifestação, alguns começam a chorar e baixam armas e recusam-se a reprimir essa manifestação. Esses mesmos operários da Lisnave, alguns deles, porém, tinham em 1969, durante uma greve de braços caídos, ainda nos estaleiros da Rocha, ali em Lisboa, tinham sido massivamente presos e depois despedidos porque fizeram greve. Pouco antes, tinham, primeiro o regime de Salazar, depois de Marcelo Caetano, tenta inventar uma espécie de comitês de empresa onde os trabalhadores, afinal, podiam ter alguma voz. E tinham um contacto com a administração. E os operários da Lisnave elegem um surdo-mudo para seu representante junto da administração. Na empresa Candidinha, na Avenida da República, ocupada por mulheres trabalhadoras durante a Revolução Portuguesa, que agora celebra os 40 anos, uma delas dá um testemunho magnífico à RTP. Elas ocupam a empresa, tomam conta da empresa, a empresa entra em autogestão e têm que fazer piquetes 24 horas por dia para garantir que o patrão não vai lá buscar as máquinas. E uma delas explica assustada que o grande problema dela é que a mãe e o pai não a deixam dormir fora de casa, mas que o piquete é mais importante. E assim se
começa também a libertação das mulheres em Portugal, mulheres que não podiam votar, que tinham que pedir autorização do marido para sair do país. Todos os revolucionários são estúpidos. Alguns são, enfim, a estupidez é democrática, não tem origem em classe social, se me permitem. Há estúpidos em todo o lado e de todas as origens, infelizmente. O que é que distingue um revolucionário, ser estúpido ou não? Não acho que seja isso. Também não sei o que é e vou ficar muito contente de ouvir o que todos aqui têm para dizer. Acho que os revolucionários não se distinguem por ser ou não estúpidos. Distinguem-se talvez por não se enganarem muito a si próprios. Porque sabem que o mundo não vai mudar sozinho. E quando nós não mudamos o mundo muda-nos a nós. Nós, num mundo triste, vamos ficar mais tristes. Num mundo competitivo, vamos ser mais invejosos. Num mundo bruto, talvez daqui a uns anos nós também sejamos brutos. E eu acho que os revolucionários têm consciência disso. Os revolucionários também têm consciência... Os revolucionários não fazem revoluções. Nunca fizeram. As revoluções são feitas pelo povo desesperado. Os revolucionários tentam dirigir as revoluções para evitar que elas acabem em guerras civis ou para conseguir que essas guerras civis acabem em governos vitoriosos dos trabalhadores. Foi assim na história. Mas é preciso, nós também sabemos pela história, que nunca se baixe as armas da democracia e da liberdade. As revoluções bem-sucedidas são revoluções onde as pessoas não deixam dia a dia, hora a hora, de ter um cuidado extremo sobre as suas chefias, sobre os seus dirigentes, sobre os seus representantes. E eu, quase a terminar, deixo-vos uma frase de um outro revolucionário, anarquista, Buenaventura Durruti: o maior funeral de sempre da história de Espanha foi o funeral de Durruti, em 1936, assassinado pelas costas. Não foi um funeral real, foi o dele. Durruti começa a sua longa carreira revolucionária, mais ou menos em 1917 ou 18, assaltando um banco nas Astúrias, e continuará a assaltar bancos no Chile, em Montevideo, e volta à Espanha para liderar parte do exército revolucionário contra as tropas franquistas. Diz Durruti: já se organizaram em coletivos? Não esperem mais. Ocupem as terras. Organizem-se de forma a que não haja chefes nem parasitas entre vocês. Se não o fizerem, é inútil que continuemos avançando. Eu penso, quase a terminar, que esta era a mensagem que vos queria deixar. O grande desafio hoje dos revolucionários não é como é que vamos fazer revoluções. As revoluções são inevitáveis, são impossíveis até se tornarem inevitáveis. As revoluções não são fruto do desejo voluntário e romântico dos revolucionários. As revoluções são ocasionadas dentro dos regimes déspotas desiguais, onde a miséria, a exploração, a imobilidade social, a regressão social, a humilhação, se me permitem, a falta de vergonha, graçam. É aí que as revoluções nascem. Podemos fazer aqui como o Bernardo Soares, neste texto que nos desafiaram, diz ele: afinal isto bem me contentaria se eu conseguisse persuadir-me que esta teoria não é o que é. Um complexo barulho que faça aos ouvidos da minha inteligência, quase para ela não perceber que no fundo não há senão a minha tristeza, a minha incompetência para a vida. Esta é a desistência, é o indivíduo, é o indivíduo que procura insistentemente em si próprio o espaço para o mal-estar social. Uma última curta mensagem, mesmo para terminar. O indivíduo só tem espaço porque, em última instância, não haveria indivíduo sem segurança social. Não sei se já pensaram nesta ideia. O espaço para o indivíduo é um espaço historicamente novo na história da humanidade. E é preciso a segurança. É preciso a segurança coletiva contra o desemprego, contra o infortúnio. No fundo, o indivíduo nasceu porque coletivamente nós arranjámos forma de permitir esse espaço essencial para o indivíduo. Não podemos, por isso, deixar que hoje o espaço do indivíduo destrua coletivamente
a sociedade. Queremos de ti um país, foi o mote deste festival. É um mote interessante, eu também quero um país, mas acho um bocadinho piegas, para usar uma frase tão conhecida do do Primeiro-Ministro de Portugal, meu não é. É um bocadinho... Queremos de ti um país que tem um certo queixume e por isso eu propunha-vos, pelo menos para o próximo festival, deixo aqui o desafio, a última frase de uma música do Zeca Afonso. Vamos fazer um país. Obrigada pela vossa atenção. Muito bem. Muito obrigado, Raquel. Realmente não tenho dúvidas que a estupidez é democrática. Enfim, nós constatamos isso todos os dias. Mas a Raquel matou aí logo de uma vez o espírito romântico, utópico dos revolucionários, ao dizer que na verdade não são eles que fazem a revolução, que a revolução é fruto da vergonha ou da pouca vergonha inerente à opressão dos povos, às condições de vida, à perda de direitos, muitas das vezes, enfim, às atrocidades humanas que se fazem. E se calhar neste matar da utopia revolucionária, nós, e no contexto em que vivemos um contexto, como sabemos, muito difícil, às vezes os humoristas têm aqui um papel humorista é consigo, Ricardo. Já vi. Pode ter o papel, exatamente, ainda bem. Os humoristas às vezes têm aqui um papel de revolucionários, não é? Agora eu pergunto, será que são de revolucionários na sua ação, num tempo de pressão, porque, enfim, alegram as pessoas, fazem com que não hajam depressões, que as pessoas tenham outro ânimo, outra perspectiva da situação, gozando com a própria realidade. Mas pergunto, não serão também os humoristas retardadores da revolução? Não será que com isto estão a entreter as pessoas de forma que elas, o povo, não reaja e não faça a revolução? Não estarão vocês a bloquear a revolução? Muito obrigado pela sua questão. Obrigado. Boa tarde. É uma questão muito inteligente, devo dizer, Sr. Presidente. E nessa medida dificulta a minha resposta. O meu papel aqui é dificultar-lhe a vida. Já percebi. Eu estou habituado a autarcas que me queiram dificultar a vida. Eu penso que terá um problema maior com o Primeiro-Ministro. Sim, tenho, de facto, também, sim. E com o autarca da zona da qual eu sou munícipe. Mas eu vou responder à sua questão. Vou usar uma estratégia que é própria da sua classe, da classe política, que é, ainda bem que me faz essa pergunta, mas antes vou dizer coisas. E o que eu queria começar por dizer, e aliás isso, enfim, é uma informação que eu creio que a sala palpita de curiosidade para saber, eu fui comer lapas. Fui comer lapas e peixe grelhado e bebi vinho branco, bastante. E no fim o empregado ainda me ofereceu um belíssimo bagaço da Madeira. E portanto eu sinto-me nas condições ideais para comentar a frase de um homem que morreu de cirrose. De facto, o Fernando Pessoa escreveu, através do seu heterónimo Bernardo Soares, que todos os revolucionários são estúpidos. E eu devo começar por dizer que, em primeiro lugar, tenho muito apreço por revoluções em geral e pela nossa em particular. Eu nasci 3 dias depois do 25 de Abril e, por isso, não vivi um minuto em ditadura, excetuando a vida inútero, mas... fora do corpo da minha mãe não vivi um minuto em ditadura e agradeço muito a todos os revolucionários que me permitiram fazer isso. E não sei onde é que é com esta história, mas peço desculpa, como já referi, estive a beber. É no bagaço. Exatamente. Não, o que eu queria dizer era o seguinte, o 25 de Abril, para mim, vamos lá ver, antes de mais nada, só para nos situarmos acerca do 25 de Abril, eu não gosto de militares. Eu não tenho apreço pela ética militar, não gosto daquele... É raro haver qualquer coisa no mundo militar que me agrade. E embora eu goste do povo,
enquanto conceito abstrato, a demonstração prática do povo enquanto pessoas que se aglomeram em torno de acidentes ou que se juntam para insultar as carrinhas que levam os arguidos ao tribunal, ou que votam em massa no cavaco, eu tenho menos apreço por essa demonstração prática do povo. E, no entanto, o 25 de Abril foi feito pelos militares e pelo povo. E isso às vezes acontece. Um casal muito feio dar um filho muito bonito. Que foi para mim o que aconteceu. E eu todos os dias agradeço o 25 de Abril porque eu devo a minha profissão ao 25 de Abril. O 25 de Abril para mim, mais do que uma revolução, é uma cunha. Porque eu tenho este emprego por causa do 25 de Abril. Não o teria se fosse... Enfim, se houvesse uma polícia política que policiasse aquilo que eu digo. Agora, dito isto e dito o meu apreço pelas revoluções, eu creio que essa, em primeiro lugar, a frase do Bernardo Soares, todos os revolucionários são estúpidos, é uma frase que vários heterónimos do Pessoa, se calhar devia fazer outro ponto prévio, que é, eu não estou aqui a fazer nada, porque eu não sei de revoluções, não sei de literatura, não sou especialista em Pessoa, e, portanto, eu gostava que anotassem isto, que tudo o que eu digo é para não escrevam, está bem? Não tomem apontamentos. Eu não tomaria. Mas acho eu, como leitor, enfim, veraneante de Pessoa, que há muitos heterónimos do Pessoa, por exemplo, Alberto Queiro, que partilham esta perspectiva sobre os revolucionários sendo estúpidos. E é uma posição que é mais estética do que ideológica. Ou seja, o que ele diz é basicamente o seguinte, e são vários os heterónimos, como eu disse, que acham a mesma coisa, que é o curso do mundo é uma espécie de onda de tsunami. E ter a pretensão de o condicionar é estúpido. É por isso que ele diz que os revolucionários são estúpidos. O mundo, dizem muitos heterónimos da Pessoa, o mundo é para ser contemplado e não para nós irmos interferir nele. Acho que creio que é isso que ele pretende dizer. Ele morreu de cirrose, mais uma vez, deixem-me. O que é que eu queria dizer? Queria dizer que, de facto, às vezes eu sinto isso. Sinto que desistir é mais ajuizado do que ter a pretensão de interferir. E com isso eu queria chegar à minha... Ricardo, peço desculpa interromper, então. Sim, mas não faz muito bem. É desistir, mas então será que são mais estúpidos os revolucionários e mais espertos aqueles que ficam no sofá a assistir à revolução ou à espera do resultado da revolução? Sim, pois lá está. Eu não digo que são mais espertos, digo que talvez seja mais ajuizado no sentido em que, primeiro, aleija menos, segundo, tem-se menos de ilusões no sofá do que indo para a rua empenhado em alterar as coisas e muitas vezes esbarrando contra uma parede. E eu queria, a propósito da sua questão, que é muito pertinente, acerca do meu trabalho... Não, eu registrei a sua questão. Pode ter efeitos... Não, o bagaço não permitiu que eu... Não, eu sei exatamente onde é que o senhor queria levar. Que é a questão sobre se o meu trabalho faz ou não faz com que constitui uma espécie de anestesia. Exatamente. Não é? Para as pessoas. E eu percebo a sua questão. Eu queria dizer o seguinte, há um momento do... Só para citar um revolucionário... Peço desculpa, porque diga. voltamos à questão... interromper imensas vezes. A Raquel Varela disse que queria. Mas há uma razão, Ricardo, é que a Raquel é mais bonita do que o Ricardo. Pois, está bem. Já ouvi essa, Sr. Presidente. Ora bem. E eu que não bebi bagaço agora esqueci-me. Boa tática. Mas estávamos a falar da questão... Sobre o humor e a maneira como pode adormecer as pessoas. Exatamente. Mas isso é verdade ou não é verdade? É verdade. É verdade, já sei onde é que estava. Outra vez. A questão do circo, não é? Porque e pão e circo, exatamente. Pão e circo, não é? Ou seja, e nós aqui na Madeira é as festas da cebola, da banana, também temos muita festa. Também funciona um pouco
com o entretenimento das massas, Exatamente. se isso não será um anestesiante realmente para evitar as revoluções. Mas é mais, na minha qualidade de pessoa que está relativamente bêbada, deixe-me alertar para o seguinte, é mais complexo do que parece à partida. Porque não é só festa. Eu queria o ponto a que eu quero chegar, eu queria, antes de passar a palavra, porque já estou a aborrecer se calhar as pessoas, eu queria dizer o seguinte, vamos lá ver. De facto, vou citar um revolucionário que viveu na Galileia há 2014 anos e disse, a certa altura subiu lá para um monte e começou a dizer o seguinte, os missionários são o sal da terra. É por causa dos missionários, daqueles que levam a palavra de Deus, que funciona como o sal funciona nas coisas, ou seja, o sal impede a corrupção. Na altura era assim que se conservavam os alimentos. Hoje em dia, provavelmente Jesus Cristo diria, os missionários são a pasteurização da terra. Mas na altura o método era o sal e, portanto, ele dizia os missionários são o sal da terra, ou seja, impedem que a terra se corrompa. Eu sempre achei que os humoristas são os orégãos da terra. No seguinte sentido, não só não impedem a corrupção, como preferem que a corrupção exista. Porque se a corrupção não existir, eu não tenho nada do que falar. Não tenho coisas das quais fazer pouco. Eu acho que não há riso no céu. No paraíso ninguém se ri, porque está tudo bem. E, portanto, eu sou os orégãos, ou seja, eu sou aquele que, não impedindo a corrupção, dá-lhe só um saborzinho. Para ela... para ela escorregar mais facilmente. Eu tenho a certeza que ela não acaba, mas ao menos é mais fácil de engolir assim. E, portanto, nessa medida, é isso que eu me referia quando digo que é um pouco mais complexo. Eu queria contar uma história só, e vou já acabar. Uma vez, um partido de extrema-direita colocou um cartaz no Marquês de Pombal, que é a principal praça da cidade de Lisboa. E o cartaz dizia... estrangeiros fora daqui, tinham um avião a levantar voo, estrangeiros fora daqui... nacionalismo é a solução, coisas desse tipo. E os meus amigos e eu telefonámos a um advogado e perguntámos qual é a multa que nos pode calhar por pormos um cartaz ao lado deste? E eles disseram, no máximo, se vos for aplicada a pena máxima, são 5.000 euros. Nós dividimos aquilo por 4 e pensámos, é uma piada um bocadinho cara, mas se calhar vale a pena. E pusemos um cartaz ao lado, em vez de ter um avião a descolar, tinha um avião a aterrar e dizia... venham mais estrangeiros, só com portugueses não vamos lá, como 8 séculos de história documentam, e, portanto, basicamente era isso. E no dia seguinte, os jornais todos nos telefonaram para saber o que era aquilo. E como os jornais fazem muitas vezes, era uma pergunta de resposta múltipla. Eles ofereciam-me a hipótese de escolher uma resposta. E as hipóteses que eu tinha eram um movimento cívico à margem dos partidos, de cidadãos independentes que colocam, enfim, várias respostas, quase todas destas. E a minha resposta foi, não, aquilo é uma piada. E no dia seguinte, esse jornal publicou, eles dizem que aquilo é só uma piada. Eu nunca disse só uma piada, porque para mim uma piada não é só uma piada. Dizer só uma piada para mim é como dizer, sim, aquilo entre Dom Pedro e Dona Inês era só amor. Exato, parece que houve um barulho entre 1939 e 45, mas foi só uma guerra. Para mim, uma piada não é só uma piada, é uma coisa bastante mais importante. E isto porquê? Porque, e se calhar subscrevendo a ideia da estupidez dos revolucionários, e tendo pena de eu não ser mais estúpido, ou seja, é das poucas vezes em que eu tenho pena de ser ajuizado, eu sei que há coisas que eu não consigo combater. E a comédia é uma maneira de reconhecer essa impotência. E a comédia, para mim, serve para isso. Serve para, reconhecendo a impotência, tornar a derrota um bocadinho mais doce. Ou seja, para mim não é surpreendente que a maior parte dos epitáfios e das últimas palavras das pessoas sejam humorísticas. Vou só contar este episódio e passo a palavra, já não sei já quem estava a ver que... Sim, vou-me aproximar do fim. Quantos segundos a mais é que eu já tenho do que a Raquel Varela, Sr. Presidente? O São Lourenço, já agora é uma história magnífica, o São Lourenço é um santo que morreu grelhado, morreu numa grelha. Há quadros, imensos quadros que mostram o final de São Lourenço e têm todos a grelha em cima do fogo. A Igreja Católica, de uma forma que eu reputo de cruel, atribuiu a São Lourenço. São Lourenço é neste momento o padroeiro dos churrascos. Juro, é a coisa mais cruel que eu já vi na minha vida. E dos chefes de cozinha, um homem que morreu grelhado.
E reza a lenda que São Lourenço está a ser grelhado e as últimas palavras são, ele diz para os seus carrascos: este lado já está, podem virar. E para mim a comédia é isso, é tornar a derrota é inevitável. Toda a gente vai morrer, e São Lourenço morreu na mesma, apesar deste dito muito espirituoso. Mas a derrota tornou-se um nadinha menos amarga por causa disso. É só isso, é uma derrota menos grave. É só isso que a comédia faz. E, portanto, não é revolucionária. Se calhar vamos ter outra ronda e eu vou falar mais sobre isso. Eu queria só dizer que, para mim é um prazer estar aqui hoje, porque já defendi a Raquel Varela na televisão, sendo que ela não precisava de mim para a defender para nada. Já estive com o José Eduardo Agualusa em Macau. José Eduardo, teremos sempre Macau. E Jorge Sousa Braga é um poeta que eu recomendo a toda a gente. Há um livro que reúne todos os seus livros, pelo menos os livros até certa altura, que se chama O Poeta Nu, que inclui o primeiro livro que se chama De Manhã Vamos Todos Acordar com uma Pérola no Cu, o segundo que se chama A Greve dos Controladores de Voo, o terceiro que se chama Plano para Salvar Veneza, acho eu, e a minha crónica na revista Visão chama-se Boca do Inferno por causa de dois poetas. Um, que já morreu há algum tempo, que é o Gregório de Matos, que é português. Os brasileiros fazem sempre isto. Ele foi para o Brasil e os brasileiros dizem que ele é brasileiro. Dizem que ele é brasileiro, que o padre António Vieira é brasileiro. Os brasileiros gostam muito disto. Foi para cá, é nosso. A gente... Mas são espertos, porque... o Roberto Leal continua a ser vosso. Portanto, chama-se Boca do Inferno por duas razões. Por causa do Gregório de Matos, que era o Boca do Inferno, e por causa do Jorge Sousa Braga, que está aqui hoje, que tem um livro que se chama Boca do Inferno. E tem um verso que eu gostava de citar, apesar de haver crianças na sala. Boa sorte aos pais a explicarem o que é que o verso quer dizer. E o verso diz: tudo será melhor quando nos pudermos vir, peço desculpa, na boca do inferno. E esse é um verso que eu acho que também define a comédia, ou seja, que o prazer e a transgressão na cara do medo é isso que a comédia faz. E mais uma vez é uma vitória muito reduzida. Então é só isso. Depois, se calhar, voltamos a falar. Eu vou desafiar aqui, obviamente, quem está aqui sentado, sempre que precisar de intervir, para não ser eu o mal da fita, para intervirem e dizerem de vossa justiça. Mas eu queria aqui passar a palavra ao Jorge Sousa Braga. Estamos aqui a falar de revolucionários, e se os revolucionários são estúpidos, nós, na verdade, somos o único povo que fez uma revolução com flores. Aliás, estou a olhar aí para a lapela, vejo o cravo, muito bem. E não seremos nós mais estúpidos do que os outros? Quem é que faz uma revolução com flores? Parece-me que os tunisinos também fizeram. Fizeram a revolução dos jasmins. Dos jasmins. E, em relação ao mote desta mesa, eu adorei ouvir a Raquel, que fez assim um périplo pelo século XX até ao século XXI e por algumas das revoluções que tiveram lugar nesse século. E fizeram-me lembrar, enquanto ela fazia esse périplo, eu acompanhava um bocado os poetas que viveram e colaboraram nessas revoluções. E a sensação que tenho é que eu lembro-me particularmente de um que foi o Mayakovsky, que foi um entusiasta e revolucionário e que acabou por se suicidar com a desilusão e com uns versos magníficos que ele deixou antes de morrer, que é uns versos que ele dizia que a canoa do amor quebrou-se de encontro ao cotidiano. E acho que tão importante como essas revoluções, e para mim foi importantíssima a Revolução do 25 de Abril, também é muito importante as pequenas revoluções do nosso cotidiano. E acho que é nessa área que temos muito a investir, nas nossas pequenas revoluções interiores. Como falou em Revolução das Flores, eu lembrei-me, já caí aqui de paraquedas, lembrei-me de um poema que tinha escrito já há bastante tempo e que se poderia aplicar aqui à Madeira, que é um poema que se chama A Revolução das Flores.
correspondendo a um apelo subterrâneo. Há vários dias que as dálias, as cinerárias, os gerânios e as hortênsias se recusam a florir e os jarmineiros e as violetas a exalarem o seu aroma penetrante. De entre as rosas foram as vermelhas as primeiras a aderir. Comités de flores que se formaram espontaneamente em todos os jardins reivindicam o direito de florir em qualquer estação do ano. Medidas eficazes contra as arbitrariedades das floristas, a extinção pura e simples das estufas. Uma nuvem de pó cobre a cidade. Em vão a polícia controla os portos e as fronteiras. A explotação de bulbos e sementes foi suspensa entretanto. Na Madeira, o movimento foi desencadeado pelas estrelícias. Tulipas que viajavam de avião e se destinavam a abastecer o mercado londrino murcharam coletivamente. No Extremo Oriente, crisântemos negros invadem as ruas de cidades como Tóquio e Pequim. Apanhadas desprevenidas, as borboletas, abelhas, vespas e outros insetos ensaiam agora perigosos voos sobre os transeuntes. Às 16 horas, numa conferência de imprensa realizada no Jardim de São Lázaro, um grupo não identificado de flores, mas entre as quais se podia facilmente reconhecer alguns amores perfeitos, proclamou o estado de felicidade permanente nos jardins. Muito bem, muito obrigado. Mayakovsky teve que ser defendido pelo Lenin porque ia para a porta das fábricas com um fato cor-de-rosa, distribuir panfletos de apelo à greve. E aquilo causou um verdadeiro escândalo dentro do Comitê Central do Partido Bolchevique, o fato cor-de-rosa do Mayakovsky. Exatamente. Ainda bem que alguém o defendeu. Mas ainda em relação a isso, fez-me lembrar, quando estava a pensar na relação entre poetas e revolução, entre poetas e estupidez e revolução e estupidez, lembrei-me, há uma série de poemas ao Stalin, aliás deve haver imensos poemas ao Stalin, mas de poetas ou de grandes poetas e de diferentes visões da mesma pessoa. Estou a lembrar-me de um lado, por exemplo, da Anna Akhmatova e do Ossip Mandelstam, que eram epigramas satíricos, e do outro lado lembro, por exemplo, do Pablo Neruda e do Aragão, que tinham poemas encomiásticos. Acho que é uma tragédia, mas que é uma tragédia inevitável para muitos poetas saber onde se situar no meio da revolução. E às vezes dá coisas destas, dá coisas que no mínimo são trágicas. Não é? Quer dizer, se eventualmente o Neruda vivesse nos tempos de hoje e sabendo o que sabe hoje sobre Stalin, não sei o que é que ele faria. Muito bem. Passaria a palavra para hoje Eduardo Agualusa, enfim, nascido em Angola. A África é um continente, na verdade, muito instável e muito palco, um palco ao longo da história também de várias revoluções. Já valeu a pena saber que a Fofo tem uma origem, tem um significado em Angola, que não estamos aqui a dizer, porque senão posso ser atacado politicamente, é só por esse motivo. Mas diga uma coisa, acha que uma revolução política deve ser obrigatoriamente precedida de uma revolução cultural? Deixe-me só antes disso mas porque acrescentar algo. a gente foge? O Ricardo estou a ouvir. Não, mas você autorizou porque disse que a gente podia intervir, então eu vou intervir fazer. Não, eu só queria dizer que não há nada mais subversivo do que o riso. O Essa de Queiroz costumava dizer que não, para derrubar uma instituição bastava passar em torno dela 3 ou 4 gargalhadas. E é muito isso. As ditaduras têm um grande medo do riso, têm um grande medo dos humoristas. E eu creio mesmo que se pode medir a qualidade de uma democracia pela acutilância dos seus humoristas. Por exemplo, dificilmente encontramos num regime não democrático caricaturistas. É muito difícil, você não encontra caricaturistas no regime não democrático. Mesmo em Angola não há caricaturas do Zé Eduardo Santos, por exemplo. Não existem, não há jornais, nenhum jornal nunca em 34 anos de poder do Zé Eduardo ousou publicar uma caricatura do Presidente. Um jornal publicou uma vez uma fotografia, uma brincadeira, uma fotomontagem, que deu um enorme escândalo. Então, para dizer que realmente nada mete tanto medo a um ditador quanto o riso. Portanto, o riso é realmente muito importante.
Depois, vou já responder a sua questão, mas também queria só dizer em relação a esta, eu também fiquei um pouco assustado em relação a este título da conferência, do nosso encontro, e eu gosto muito do livro Desassossego, mas não me lembrava, de facto, desta frase, e fui procurar o contexto dela. E é muito interessante, porque o que o Bernardo Soares, o Fernando Pessoa diz, ele começa por dizer: dói-me na inteligência que alguém julgue que altera alguma coisa agitando-se. E logo a seguir diz uma frase com a qual eu concordo tanto, que inclusive pensei que tivesse sido eu a criá-la. É uma frase que eu digo muito, que o Ricardo certamente concordará, que é: a violência foi sempre uma forma de estupidez. E depois a seguir fala, e aí sim, na revolução interior, ou seja, ele acha que antes de fazer uma revolução as pessoas devem praticar a sua própria revolução interior. E finalmente, isto é a parte mais engraçada, ele atira-se aos reformistas, aos reformadores, e diz: o que eu odeio verdadeiramente é o reformador. Um reformador é um homem que vê os males superficiais do mundo e se propõe curá-los aprofundando os fundamentais. O que é muito, muito curioso, inclusive com a situação hoje de Portugal, né? Uma frase muito atual. Enfim, depois, para responder à sua questão, sim, o melhor exemplo que nós temos é mesmo o exemplo angolano, né? Quando me dizem, quando se fala do livro e da importância do livro e da importância da poesia, eu gosto sempre de lembrar que no caso angolano a revolução que desencadeou a independência foi preparada, foi antecedida, foi preparada por um movimento cultural e por um movimento poético. Então começou na poesia. E como a revolução em Portugal tem a sua origem nesta insurgência africana, nesta revolta africana, podemos então dizer que a revolução começou pela poesia. No princípio de tudo é a poesia. No princípio de tudo está a poesia. Muito bem. Penso que concordamos com isto. Agora, Raquel, é mesmo uma utopia? Não existe utopia na revolução? Não existe o sonho na revolução? Ou seja, estamos aqui, quando falamos na causa das revoluções, falamos só com frustrações sociopolíticas, ou não há o sonho? Nós não sabemos. Há muita gente a estudar as revoluções do século XX e a tentar encontrar porque é que elas acontecem. Devo dizer que nunca ninguém acertou. As revoluções são sempre uma surpresa para toda a gente. Ou seja, não sabemos qual é o detonador, não é? A posteriori conseguimos olhar para trás e tentar compreender as causas, mas nunca ninguém antevê. A Tunísia, até há pouco tempo, era uma estância balnear de franceses e, de repente, começou um movimento que se transformou num anel de fogo à volta de toda a Europa. São uma surpresa. Mas o Marx não falava nas condições objetivas da revolução. Claro, mas as condições... Enfim. As condições subjetivas é que a gente não sabe quais são. Nas objetivas, a miséria parece ser determinante, mas não chega a ser a miséria determinante. Sociedades muito desagregadas, como são as sociedades africanas subsaarianas, muito pouco escolarizadas, muito pouco urbanizadas, a miséria não é um detonador. Quer dizer, já tivemos os últimos alguns anos para poder concluir isso. Nas sociedades urbanizadas, sim, a miséria é um detonador, mas eu acho que há sempre uma dinâmica pessoal muito importante. Eu vejo isso ao nível micro, quando a gente vai estudar uma greve, que é, os trabalhadores às vezes toleram mais facilmente baixos salários do que alguém que lhes proíbe de ir à casa de banho. Portanto, há uma dimensão profundamente humana na forma como as pessoas reagem àquilo que lhes faz mal. E isso não pode deixar de ser pensado por nós. A ideia da humilhação, a ideia de que há ali um limite a partir do qual nós não podemos passar, eu acho que é importante. Sim. Mas porquê o que é que faz em determinados contextos, à partida semelhantes, ocorrerem revoluções e noutros não? É o grau de estupidez? Não sei, quer dizer, todas elas têm fatores... Por exemplo, há uma coisa que necessariamente está ligada às revoluções, as guerras. A maioria das revoluções, ou pelo menos um número significativo de revoluções, nasce de guerras. A guerra é um fator que precipita revoluções. Então, e a luta de poder?
Temos que perguntar aqui à assistência o que é que acontece na luta pelo poder. Essa é a parte mais triste da história. Não sei. Aqui falava aqui o José Eduardo Algalusa na questão da violência. Foi sempre uma forma de estupidez e quase que lançou aqui o desafio ao Ricardo a concordar. Ricardo, nunca te apeteceu bater em alguém? Todos os dias. Várias horas por dia. Exatamente. Isto porque a violência faz parte das revoluções, não é? Não. Não faz. Não. A violência normalmente é da contra-revolução. A Revolução Russa teve 7 mortes em São Petersburgo e 100 em Moscovo. A nossa Revolução teve 4 mortes e foram feitos Foi pela a PIDE. PIDE. Exatamente. Não desminta, é historiadora. Não se meta com a Raquel. Qual era a pergunta? Desculpa. A pergunta era se lhe apetecia bater em alguém. Sim, vai. A questão da violência, ou seja, porque Eu- o Bernardo Soares dizia, foi uma pessoa realmente, a violência foi sempre uma forma de Estupidez, sim, claro. É possível que uma das razões pelas quais eu tenho esta profissão, sem querer fazer psicanálise, é por eu ter pouco jeito para, não só para a violência, mas para toda a espécie de confronto físico. Lá está, agora vamos entrar numa área mais psicanalítica, que será certamente do interesse de todos aqui. Eu passei boa parte da minha infância em casa da minha avó, que era uma viúva minhota, sisuda. As viúvas não são senhoras sérias e não se podem rir. Pensei que eram alegres. Pelo menos as nascidas em 1920 em Viana do Castelo não se podem rir. Não se podem rir, é falta de... São desavergonhadas se rirem. E ela era séria desde os 39 anos, que foi quando ficou viúva. E, portanto, eu conhecia quando ela já tinha 60 e tal. E ela era uma senhora muito sisuda. Mas era a pessoa, ainda hoje é a pessoa mais importante da minha vida. Não passa um dia que eu não me lembro dela e que eu não tenha a certeza absoluta de que é a ela que eu devo tudo o que eu sou, não só como... quer dizer, que a minha personalidade formou-se por causa dela. E por isso eu devo-lhe tudo o que sou de todos os pontos de vista. E devo-lhe tudo o que sou do ponto de vista da minha profissão, porque eu passei a infância a tentar fazer rir uma velhota que não achava graça a coisa nenhuma, e é por isso que se leva algum avanço relativamente às outras pessoas nisto de arranjar estratégias para os outros se rirem, é porque desperdicei a infância a fazer isso, enquanto as outras pessoas estavam a fazer as coisas que as crianças fazem. E também do ponto de vista pessoal, a questão de... Ela não era uma pessoa muito física, quer dizer, ela não tinha uma compulsão para beijar o neto, nem para... E conhecendo o neto, vocês se calhar dão-lhe razão, mas para se aproximar dele fisicamente, para o abraçar e tal. E, no entanto, eu tenho a certeza absoluta que a minha avó gostava de mim. Ela só não o manifestava dessa forma, mas tinha outras maneiras. Ela esperava por mim à janela quando eu vinha da escola, ou cozinhava para mim, ou, enfim, fazia as coisas que ela sabia fazer. O certo é que eu herdei isso, ou seja, quando a minha primeira filha nasceu, eu estava um pouco em pânico relativamente à questão de, na verdade, eu sou uma pessoa que não tem uma compulsão para tocar nos outros. O que é que isso produziu? Produziu que se eu sinto necessidade de comunicar a alguém que gosto dela, tenho de fazer isso com palavras, porque não sei como fazê-lo de outra maneira. E o riso, para mim, é ótimo, porque trata-se de provocar uma convulsão física noutra pessoa sem lhe tocar. E, portanto, é de facto uma área em que eu estou à vontade. Eu não preciso de tocar noutra pessoa para lhe produzir essa convulsão que é física. Eu leio às vezes o Marquês de Sade a dizer eu produzo este e aquele efeito nas senhoras. Sim, mas a mexer também eu. Portanto, basicamente, isto para responder à sua pergunta, o riso pode ser também uma forma de agressão sem recurso à violência. Pode ser uma forma de agressão. Isso é uma coisa curiosa, que é, o riso pode ser várias coisas. E é muito difícil dizer, sempre que alguém começa uma frase dizendo o riso é, ou o humor é isto, é evidente que está a dar uma definição incompleta. Sempre. E, portanto, quando o Zé Eduardo diz, e bem, que o riso é subversivo, isso é verdade. Mas também é um pode... ato de resistência. Sim, mas também pode ser mentira. Também pode ser um ato de agressão. Por exemplo, o bullying, quando não é feito de violência física, é feito de escárnio.
Ou seja, é uma forma de humor. O Slavoj Žižek, que é o meu filósofo favorito daqueles que falam como o Daffy Duck, é extraordinário um homem que fala assim e, no entanto, a gente continua a aderir às coisas que ele diz. É muito difícil, muito difícil. É preciso ser mesmo muito inteligente para, tendo este defeito na fala, as pessoas continuarem a levá-lo a sério. E ele diz uma coisa muito curiosa, que é: o riso partilha a estrutura do mal. Partilham a mesma estrutura, ou seja, o riso é uma forma de agressividade e até de crueldade. Claro que, como todas as outras, a definição dele também é incompleta, porque nós vemos aqui, isso que o Sr. Presidente acabou de dizer, também é verdade, também é uma forma de resistência. Há muitos relatos de judeus em campos de concentração, segundo os quais o seu último reduto de liberdade era o riso. A questão dos epitáfios de que eu já falei das últimas palavras revelam exatamente a mesma coisa, ou seja, de ser um último reduto de liberdade e de resistência. Aquilo que o José Eduardo disse, que é verdade, ou seja, que o riso é subversivo, por outro lado não é, no sentido em que o José Eduardo disse uma coisa que é acertadíssima, que é o poder, normalmente o poder ditatorial, tem muito medo do poder do humor. O que eu acho é que é um medo injustificado, porque o humor não tem assim tanto poder quanto isso. Repara, porque quando tu destróis a autoridade, o que é um ditador? É uma autoridade. Quando lhe destróis a autoridade através do riso, eu sei. Ele fica descalço, percebes? Eu sei, então é muito mais fácil derrubá-lo a seguir. Mas há um debate em que um humorista chamado Peter Cook usou um argumento que eu acho que é indestrutível, que é, alguém estava a dizer isso justamente, estava a dizer os humoristas têm um poder enorme e para mim os humoristas mais interventivos e poderosos da história são aqueles que atuavam nos cabarés nos anos 30 em Berlim. E o Peter Cook, que é um humorista inglês, disse, pois é, eles deram cá uma ensina dela ao Hitler, não foi? E de facto, quando nós dizemos o humor é uma arma, é verdade, mas acaba por ser a arma dos fracos. Porquê? Porque eles não têm acesso às outras que matam mesmo. Essas é que são boas. Eles estiverem em casa e um ladrão me entrar, vamos supor que eu estou em casa e entra um ladrão e eu tenho à escolha uma Glock e um português, um francês e um alemão entram num bar. Eu lanço a mão à Glock, só para ir um pouco mais longe. Há um senhor americano, um homem que foi advogado, e foi um advogado importante, conhecido porque defendeu pessoas de Hollywood e tal, e ele interessava-se muito por humor e acabou por doar toda a sua biblioteca humorística à Biblioteca de São Francisco, que tem o nome dele, a biblioteca... Quem é que está a falar? Não, é uma senhora, certo. O que é que sucede? Ele escreveu um pequeno opúsculo uma vez, que se chamava The Joke Courts in Nazi Germany. Porquê? Porque havia uma instituição na Alemanha nazi que eram tribunais para julgar piadas. E há, aliás, o que prova o que o Zé Eduardo disse, que o poder do humor tem algum poder e que esse poder é receado pelo poder político. Por exemplo, há um padre, e todos os anos, no dia em que esse padre morreu, os sinos tocam a rebate na aldeia alemã dele. Um padre que morreu porque contou a seguinte anedota. Há um soldado alemão ferido mortalmente na guerra. E quando ele está a morrer, pede ao seu comandante que lhe vá buscar um retrato do Hitler e um retrato do Goebbels. E eles estão todos impressionados com o patriotismo daquele homem e dão-lhe os parabéns na hora da morte. E ele diz, é que eu quero morrer como Jesus Cristo, com um ladrão de cada lado. E o padre foi morto por causa dessa piada e os sinos tocam a rebate todos os anos na aldeia dele para assinalar o dia em que ele morreu. E há, quer dizer, esses tribunais para julgar piadas eram tribunais para julgar pessoas que, por delitos tão pequenos, até humoristicamente tão rudimentares, como, por exemplo, dar o nome de Adolfo ao seu cavalo. Essas pessoas eram julgadas nestes tribunais. Há um cartoon conhecido na altura da Alemanha nazi, em que um tipo está com o seu cavalo, que tem uma melena muito característica assim, e um bigodinho, e o homem que tem o cavalo está a dizer a um oficial, juro que o nome dele é Winnie. E a questão é essa, havia pessoas que eram julgadas por causa disso e por causa de piadas que punham em causa o regime nazi.
A questão é, e ele conta, esse autor americano conta isso no livro, que é o juiz que julgava essas pessoas, no fim dos julgamentos, encontrava-se num bar nas traseiras do tribunal, onde partilhava com os jornalistas as melhores anedotas que tinha acabado de julgar. E isso dá alguma ideia, relativiza o poder do humor, porque nenhum juiz que julga um violador, no fim do julgamento, vai violar alguém à frente de toda a gente no bar. E não julga um assassino e vai matar pessoas à frente de toda a gente. Ou seja, ele ia contar as melhores anedotas que lhe tinham contado. Um dos jornalistas que ouviu as anedotas contou a um amigo. E esse amigo contou a anedota num bar... Precisamente porque não é um crime. Ora, aí está, precisamente porque não é um crime. Porque não é assim tão grave, digamos. Não é por não ser tão grave, é porque não é um crime. Não é uma coisa que as pessoas entendam como... Exatamente, como crime. Claro, com certeza que é. Mas o que aconteceu foi isto. Foi o juiz conta a anedota ao amigo jornalista, o jornalista conta a anedota a um amigo, o amigo conta a anedota num bar e é preso por contar a anedota que, na verdade, foi o juiz que contou. E o que acontece é que o jornalista telefona ao juiz e diz, olha, se este senhor se põe a contar a genealogia desta piada, eles vão perceber que foste tu que a contaste em primeiro lugar. E o juiz vê-se obrigado a dar-lhe meia dúzia de horas de trabalho comunitário e mandá-lo embora e não dar-lhe a pena que costuma ser aplicada nessas alturas. A abertura de um livro divertidíssimo, que foi editado pela minha editora e que eu aconselho a toda a gente que o compre, embora eu não ganhe nada com isso, que se chama O Soldado Schweik. O livro abre com a morte do arquiduque Francisco Fernando e com umas pessoas num bar a contarem umas piadas sobre a morte. E há lá um oficial da polícia política que prende o homem que está a dizer coisas desagradáveis sobre isso. E o homem vai preso. E na prisão estão várias outras pessoas que estão presas por terem contado piadas sobre a morte do arquiduque. E está também um assassino. E esse assassino diz, atenção que eu estou só aqui por homicídio, eu não disse nenhuma piada sobre o arquiduque. E, portanto, há uma hierarquia de valores relativamente à transgressão que a comédia significa, que é invertida neste caso do Soldado Schweik. Mas, na verdade, lá está, eu tenho muita dificuldade em considerar que a comédia tenha um poder real. Ou seja, eu olho para a história e não desvendo a piada que acabou com a escravatura, a rábula de vaudeville que atribuiu o voto às mulheres, o sketch que, enfim, tenho dificuldade em ver isso. Sei que a comédia é uma espécie, tem o seu poder, mas é o mesmo poder que a pulga tem na cauda de um elefante. Aborrece um bocadinho, mas se o elefante quiser, vai lá com a tromba e acabou. Enfim, era isto. Muito bem. Eu já passo a palavra, obviamente, para o público para colocar em questões. Mas tem aqui um desafio à Raquel, que há pouco falou que o povo é que faz as revoluções. Mas tivemos revolucionários ao longo da história, que na verdade se destacaram, e uns se calhar com mais destaque do que deviam ter tido, mas não é um pouco estúpido, já que falamos de estupidez, e eu olho para o Che Guevara, e eu já tive situações de alunos meus, inclusive, de andarem com a t-shirt, não, com o meu cabelo não, o famoso retrato do Alberto Dias Corda. E não há perdeu-se o sentido da revolução, perdeu-se o sentido do símbolo, chega a ser uma questão de marketing que perde qualquer fundamento. Isto não é muito estúpido. Isto não é fazer do revolucionário um estúpido. Acho que não se perdeu o sentido da... Nós temos... As pessoas acreditam na natureza humana. Eu não. E acreditam que há uma natureza. E curiosamente, se forem ver os livros ao longo da história, acreditam que o povo português é um povo intrinsecamente bravo e de outras vezes é um povo intrinsecamente brando ou passivo. A verdade é que não é nada disso. O 25 de Abril foi feito por homens e mulheres muito corajosos e foi a participação popular de gente pobre, desdentada, analfabeta. Já sabe isso. É massiva. Pessoas que dão saltos de civilização e de humanidade na sua vida enormes. Mas essas mesmas pessoas, até o dia 24 de Abril, tinham estado caladas.
E, portanto, não vale a pena nós também idealizarmos as pessoas, porque as pessoas, claro, depois quando começa uma revolução, há sempre uns oportunistas que sempre foram revolucionários, mas isso é uma minoria. A maioria das pessoas entrou no 25 de Abril com a mesma coragem com que tinha medo antes. Porque as pessoas mudam com a história. São raros os momentos em que isso acontece. O MFA era um movimento de capitães que esteve a fazer a guerra. E eu já entrevistei vários desses militares, por quem tenho, aliás, alguns deles são meus amigos pessoais, por quem tenho imenso respeito. E alguns deles cometeram atrocidades. E foram eles que pegaram em armas e depuseram o regime. E um deles, quando eu lhe dizia, mas quando é que tu começaste a ter ideias de esquerda? Ele disse, não, eu não tive ideias de esquerda nenhuma até ao 25 de Abril. Portanto, essa imagem de que nós não somos. O alemão tem isso, diferencia o ser do estar. Eu acho que nós muitas vezes estamos, mas não somos. Vou-vos contar uma história de 2 segundos, quando cai o regime na Alemanha do Oeste. O primeiro sítio para onde vão as populações é para a sede da polícia política, aliás, é típica em todas as revoluções. As pessoas, a maioria, as ditaduras precipitam revoluções mais depressa. As pessoas não gostam de viver em ditadura, ainda bem, é um ótimo sintoma. Vão a correr para a sede da polícia política na Alemanha do Oeste, em Leipzig, que é hoje o museu onde eu estive, que tem aqueles pormenores horrorosos de guardava o cheiro das pessoas e coisas. Portanto, há imensas caixas com o cheiro das pessoas. Há uma industrialização de abrir cartas. Abriam-se 2.000 cartas por dia, com umas máquinas de vapor e de passar a ferro. É absolutamente assustador. É uma linha de montagem de ver a vida íntima das pessoas. Isso agora é o Facebook. Depende do qual ponto. E as pessoas correm para lá a gritar: Wir sind das Volk. Nós somos o povo, contra a burocracia na Alemanha do Oeste. E passado uma semana, com o volte-face, já gritavam: nós somos um povo. Portanto, a ideia de que não estava ali em causa uma revolução contra a burocracia, mas uma espécie de reconciliação nacional, onde as diferenças sociais eram apagadas, isto já depois de toda a propaganda a tentar a unificação alemã. E eu contei isto a um taxista de Berlim. Perguntei-lhe se era verdade. Enfim, eu sabia que era verdade, estava a fazer conversa com ele, e ele disse-me: sim, sabe o que é que nós dizemos agora? Nós somos um povo estúpido. Deixes com esta muito bem, que eu muito trouxe obrigado. comigo. Muito bem, eu já não podem ver daí, mas já tenho aqui uma mensagem aqui à minha frente no ecrã, a dizer que estamos realmente no limite em termos de tempo e, portanto, passaria, obviamente, aqui a palavra a quem quer colocar questões. Tenho ali... Eu não sei se há aqui um microfone para todos podermos ouvir a questão. Ligeiramente. Deve ser do teatro. Eu queria pôr uma questão muito direta ao Ricardo Araújo Pereira. Para além do pragmatismo que eu descobri nele hoje, deixou-me, fiquei um bocado baralhado. Tinha um preconceito, tinha uma ideia... Eu vim para aqui com uma ideia um bocado pré-concebida sobre o Ricardo Araújo Pereira, e para além do pragmatismo que ele revelou aqui, eu queria pôr-lhe uma questão. Em si, é ou não forte a parte subversiva enquanto humorista? Ou seja, assume ou não que na atual situação, na atual conjuntura social e política, é um subversivo por convicção? Ou não? Ou é por acaso, tanto diz isso como conta umas anedotas? Fiquei com essa dúvida. Certo, eu agradeço a sua pergunta. Agradeço sinceramente, agradeço. A questão é esta. Eu estou sempre entalado entre duas perspectivas. A perspectiva das pessoas que sabem que eu sou de esquerda e acham que eu, enquanto humorista, faço demais e me acusam de ter viciado o jogo, por exemplo, no referendo do aborto, que a minha intenção era fazer com que as pessoas votassem na perspectiva que eu tinha. E há a perspectiva das pessoas de esquerda que me acusam de fazer de menos relativamente àquilo que elas achavam que eu devia fazer. A minha posição, que no meio disto é a correta,
Sem sombra de dúvida. Exato. É a seguinte, eu entendo o meu trabalho como o trabalho do humorista é fazer rir as pessoas. E eu acho que fazer rir os outros é uma atividade muito nobre. Por várias coisas que já disse aqui e por outras ainda que não vou estar a aborrecer-vos com elas. E, portanto, o que acontece é o seguinte, por exemplo, na questão do aborto, eu só não respondo à sua pergunta de forma taxativa a dizer, não, o meu objetivo é ser um subversivo, ou seja, é usar o poder infalível das piadas para transformar isto. É só porque eu tenho do poder das piadas uma opinião que é... Exato. Repare, exato. O que eu lhe queria dizer é o seguinte, por exemplo, vamos falar nesse caso que foi bastante proeminente, que foi, nós fizemos um sketch sobre a posição do professor Marcelo no aborto, na questão do aborto. Pode-se fazer, mas é proibido. Bom, houve analistas, não são analistas respeitados, mas também o Miguel Sousa Tavares, que quando o resultado do referendo ao aborto deu a vitória do sim, disseram que aquele sketch foi importante. Eu não tenho ideia de se isso é verdade ou não e como é evidente, a minha intenção... Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, a minha intenção não era essa, ou seja, eu quero dizer o seguinte, eu nunca escondo, eu não digo, eu não tenho ideologia. Não, toda a gente sabe com o que é que conta vindo daqui. Eu digo às pessoas, eu sou de esquerda, eu sou do Benfica, eu gosto de bacalhau com batatas, não tenho razão para omitir isso. Agora, a questão é, eu acho que usar a comédia para derrubar um regime ou para intervir politicamente é como usar a doçaria conventual para ir à Lua. Creio que uma coisa não está relacionada com a outra e pelo seguinte... Quando eu fiz o sketch sobre o professor Marcelo, eu filo porque achei que aquilo tinha graça. Não o teria feito se achasse outra coisa. E o sketch dura 1 minuto e 55 segundos, eu fui ver. Eu ter a pretensão de, espera aí, eu sou a favor eu voto sim. Já sei como é que vou fazer isto. Tem havido debates, 2 prós e contras de 3 horas cada um, a campanha eleitoral, mas eu vou resolver isto com 1 minuto e 50 segundos em que eu faço assim. Como é evidente, isso nunca me passou pela cabeça. E mais, mesmo que tivesse passado, eu não saberia qual era o resultado daquilo. Toda a gente conta uma história, os analistas políticos em França contam a seguinte história. Quando foram as eleições francesas presidenciais que ganhou o Chirac estava em último nas sondagens. E como estava em último nas sondagens, todos os amigos o abandonaram. E naqueles bonecos, tipo contra-informação, lá em França chama-se Guignol, a personagem do Chirac era uma personagem patética, cheia de punhais cravados nas costas. E quando aparecia, eles perguntavam, então Chirac, está tudo bem? Ele dizia, tenho só uma comichãozinha nas costas. Não sei o que é isto. E no final, quando ele ganhou as eleições, os analistas franceses foram unânimes a declarar que a maneira como ele foi representado nos Guignol foi essencial para ele dar a volta. Mas eu tenho as maiores dúvidas de que os guionistas daquele programa tenham dito, lá, sabes como é que a gente faz o Chirac ganhar isto? Arranjei um boneco de esferovite, se faz favor. Duvido muito que isso seja assim, ou seja, eu nem sequer, mesmo que eu quisesse fazer isso, eu não saberia controlar a questão. Outro ponto é dizer, eu não sou ingênuo a ponto de achar que aquilo que eu faço não tem influência nenhuma. Não, eu não sou ingênuo a esse ponto, eu sei que tem alguma. Eu não sei qual é, nem até que ponto vai. E por isso, o exemplo que eu costumo dar é o seguinte. Um dia de sol magnífico pode influenciar o resultado de umas eleições, porque as pessoas podem ir para a praia em vez de irem votar. O sol não está a fazer política. Isto é um exemplo que eu gosto, especialmente porque me permite comparar-me com o astro-rei. Claro, tanto... Nem eu, nem o Sol estamos a ter o objetivo de influir politicamente, até porque não sabemos qual é a repercussão que isso vai ter. O Sol está ocupado em brilhar, acho eu, e eu estou ocupado em tentar fazer rir as pessoas. Eu tenho as minhas convicções.
E é evidente que se eu mandasse o Passos Coelho não ganhava nada. Mas, por outro lado, eu pergunto, mas quem sou eu para dizer... A generalidade dos meus concidadãos acharam este Passos Coelho realmente é o maior. E eu estou em casa e digo, não. E mais, vou deitá-lo abaixo com esta piada. É isso, basicamente é isso. Eu percebi perfeitamente a defesa que fez do seu ponto de vista, mas devo dizer-lhe o seguinte. Eu, como milhares de outras pessoas, com certeza, a partir desse sketch que referiu, deixei de dar qualquer importância às opiniões de Marcelo Rebelo de Sousa. De tal forma ridicularizado. Portanto, isso é um efeito colateral daquilo que faz. Exato. Desse ponto de vista, é de facto subversivo. Certo, pois é possível. Repare, nem eu continuo a dar importância às opiniões do professor Marcelo. Até para fazer o sketch. Exato. Certo. Muito bem. Passava a palavra a outra questão. Querem colocar? Aqui à frente, por favor. Enquanto... Ok. Obrigada. Está ligado? Tá. Eu quero fazer uma pergunta diretamente ao Galusa. Vou tentar ser... controlar o neurosismo e tentar ser inteligente na pergunta. Mas o que eu queria saber era, tendo em conta que é angolano e que houve uma revolução contra o colonialismo português e houve a seguir depois uma guerra civil no seu país entre duas facções, e depois que acabou a guerra civil, se acha que no estado em questão está a vida em Angola, se há a possibilidade de haver alguma revolução em termos de mentalidade e de democracia. Okay. Na física, uma revolução é definida como uma rotação de 360 graus em torno de um eixo imóvel. Ou seja, quando termina, a situação está no ponto anterior. Não? Em Angola aconteceu, em parte, essa revolução realmente completou-se, no sentido em que partimos de uma situação de grande injustiça social, que era a situação colonial, que é sobretudo isso, é em primeiro lugar isso, é uma situação de grande injustiça social, e depois da Revolução achámos-nos numa situação de grande injustiça social. O que significa que, como dizíamos há bocado, que as condições objetivas para a Revolução estão reunidas. Eu há pouco estava a ouvir com atenção, estava a pensar que quando se discutiu o que é que falta, faltam realmente as condições subjetivas, como Marx falava, quer dizer, que nunca sabemos, por isso são subjetivas. Não sabemos exatamente o que é que pode dar origem a uma revolução, mas as condições todas objetivas estão lá. Há um grande descontentamento social, há uma situação de profundíssima injustiça social e há um grande descontentamento social decorrente dessa situação. E há uma coisa que eu não concordo consigo, é que quando você disse que o problema em África é que não são nos meios urbanos, pois não é verdade. A África hoje é um continente extremamente urbanizado e no caso de Angola a maioria desses problemas ocorrem precisamente na capital, que tem 6 milhões de pessoas, e as grandes injustiças, as mais óbvias, as mais evidentes, estão em Luanda, não estão fora de Luanda. Se você sair de Luanda, inclusive pode ter uma vida muito agradável e sem nunca ter a percepção dessas injustiças sociais. Essas justiças sociais estão em Luanda, portanto, está tudo reunido, está tudo lá. Falta uma faísca, falta uma coisa para explodir. Eu acredito sobretudo na juventude. A juventude angolana tem-se manifestado ao longo dos últimos 2 anos, não é? Tem convocado manifestações. É muito difícil, porque o poder angolano tem uma estratégia é um poder com muito dinheiro e tem uma estratégia de comprar lideranças, não é? E, portanto, eu sempre, quando ouço falar pessoas que falam contra a corrupção, penso sempre nisso: quantas são as pessoas que recusariam $1 milhão? Eu conheço. Não é? O Ricardo não sei, admito que sim. Mas vou contar uma história. Eu tive agora, há poucas semanas, o Rafael Marques, que é uma dessas pessoas que tem recusado tudo. Aliás, o Rafael contava-me com alguma graça que nas últimas semanas, tem sido perseguido por enviados do regime que tentam aliciá-lo, não é? Então, e que é muito difícil para eles compreender, porque é uma outra lógica. Eles dizem: mas então o que é que você quer?
Ele disse, olha, eu não quero nada, na verdade um dia eu espero poder regressar a Malange, que é a terra da minha mãe, e viver em paz o resto dos meus dias. Aí ele disse, boa ideia, você podia ser governador de Malange. Você fazia o que queria, não é? Malange. É uma outra lógica. Pergunta nada estúpida, não é? As pessoas não entendem, é uma outra lógica. E o Rafael trouxe a Lisboa para uma conferência de imprensa uma senhora cujos filhos morreram, foram assassinados no garimpo, no leste de Angola, por generais, por um grupo de generais que tem interesses nos diamantes. E esta senhora, camponesa, falando muito mal português, ela contou que já no aeroporto houve um sujeito que se aproximou dela com um envelope com, não me lembro agora exatamente, acho que eram 10 mil dólares. 10 mil dólares para esta senhora é uma fortuna. É uma senhora que não tem nada. E ela recusou aqueles 10 mil dólares. Então, são estas pessoas que me dão esperança em Angola. Entende? Porque é isto que é não ser corrupto. Não ser corrupto não é simplesmente dizer não sou corrupto. Você sabe que não é corrupta quando alguém lhe dá um envelope com estes 10 mil dólares, que podem ser $1 milhão ou 2 milhões de dólares, depende daquilo que você tiver, e você nega, recusa o envelope. E eu acredito que essas pessoas são as pessoas que representam o futuro de Angola. Obrigado. Bem, passaríamos mais uma questão. Aqui. Faz favor. Pode ir com o microfone. Ok, ótimo. Muito bem. Ok, a questão vai para a Raquel Varela e também para o Cafofo. Toda a gente falou aqui muito... Eu sou o moderador. Mas vais ter que responder. É assim, na matéria. A mesa pode abrir essa exceção. Muito se falou de piadas e de Angola e isso, mas o tema de hoje era mesmo todos os revolucionários são estúpidos, correto? E perante essa perspectiva, eu gostava de fazer uma pergunta à Raquel Varela. No mundo que nós temos hoje em dia, é mais do que óbvio que o valor do trabalho cada vez é diminuto em relação à competitividade das máquinas, por exemplo. Cada vez é mais difícil os trabalhadores terem salários e condignos, quanto mais conseguirem gerir uma fábrica cooperativamente, autonomamente, independentemente da autoridade do Estado. Da minha perspectiva revolucionária, tendo em conta o mundo como ele existe, uma certeza eu tenho: os donos do mundo é o capital financeiro. Quem manda do mundo é o capital financeiro. Tudo o resto são meros espiões. Ou seja, todos aqueles que dizem reestruturar dívidas, todos aqueles que dizem diminuir juros, todos esses enquadram-se no plano reformista. Ou seja, aceitam o sistema de escravidão ao capital financeiro, tentando pedinchar algum tipo de reformas, tomando o poder e depois gerindo a democracia para calar as bocas do eleitorado. Perante esta perspectiva, eu gostava de fazer aqui lançar um desafio entre a Raquel e o Cafofo, e quem sabe o Ricardo Araújo. Já perdeste É que no país que nós temos o Passos Coelho. E uma coisa a gente sabe, é aquela capataz do capital financeiro. Aqui na Madeira nós temos o Jardim. Eu não sei quem é aquele capataz, sem ser dele mesmo. E quem é estúpido aqui mesmo? É quem anseia pela mudança e está disposto a sacrificar com toda a sua força para fazê-la? Ou são aqueles que, pelo sentimento de impotência que os invade, limitam-se a dizer: ser revolucionário é estúpido, é melhor comer as migalhas, tentar pequenas alterações do sistema e manter as coisas como elas estão. Quem é que é o estúpido aqui? A questão, por isso acho que a Raquel, como revolucionária, poderá elucidar um bocadinho as coisas. E era essa a questão: quem é que é o estúpido entre a revolução e o reformismo? Muito obrigado. Raquel. Já ganhei um título de revolucionária neste debate. Antes disso, eu queria dizer uma coisa que é a tática do Ricardo. Queria dizer que, lembrei-me agora na discussão dele com o senhor, que
eu acho que toda a arte revolucionária, estou a colocar o humor, ou nós estamos num festival literário, é aquela que não se submete a nenhum regime, nem ao revolucionário. E acho que essa... e justamente porque Jorge lembrou o Mayakovsky, e as verdadeiras pérolas inacreditáveis que se fizeram de pintura, de poesia, de prosa, durante os regimes ditatoriais são realmente uma vergonha. Não podia deixar... Eu uma vez tive uma prenda de melhor aluna numa cadeira e um professor ofereceu-me, eu fiquei muito orgulhosa, na universidade, ofereceu-me um pacote de maço de cigarros que tinha um desenho muito bonito, estético, portanto um desenho artístico, sobre a construção do canal do Mar Branco. E passados uns anos descobri que aquilo foi o canal que mais utilizou trabalho forçado em massa. E portanto, temos que ter cuidado com esta arte ao serviço, seja do que for, não é? A arte deve ser livre. Enfim, já me alonguei demasiado para responder à sua pergunta, que já não me... Eu sei qual era, porque é a pergunta de todas, não é? É o que é que andamos aqui a fazer e para onde é que vamos. E quem é que é estúpido, afinal? Digamos que eu me situo naquele grupo de pessoas que acha que as revoluções são inevitáveis e que o modo de produção capitalista nos últimos 150, 200 anos, mas sobretudo desde 1914, tem sucessivamente recorrido a guerras para se manter intacto. Não cai por si, o que faz é aquilo que se chama militarismo, portanto, uma economia de guerra permanente. Hoje, metade da produção nos Estados Unidos, da IBM, da Boeing, da General Electric, é material de guerra. É isso que arrasta a economia norte-americana e faz a florescente economia norte-americana, porque não são só as bombas, é os sofás para os aviões, é a eletrónica, é os computadores, é nisto que nós estamos. E, portanto, também acho que estamos em cima de uma crise como em 1929. E, portanto, se isto tudo tiver razão de ser, eu também acho que a Alemanha não vai abdicar de uma parte dos seus lucros para manter sustentáveis as chamadas dívidas públicas do Sul. Em última análise, a Europa caminhará para uma guerra. É isso que eu acho. É isto que eu acho, mas eu sou historiadora e, portanto, eu não estou a prever o futuro. Pode não acontecer nada disto. Se acontecer isto, não ser revolucionário é muito estúpido, porque nós não estamos... nós estamos em cima de uma tragédia que está aparentemente... eu às vezes, devo dizer que tenho esta sensação todos os dias, ou as poucas vezes que abro um telejornal, tenho a sensação que me estão a cair panfletos de aviões a dizer está tudo bem, está tudo bem. Porque não há qualquer semelhança entre a televisão e a realidade hoje em dia, devo dizer. Qualquer semelhança. Ricardo, algum comentário? Além daqueles de subscrever os comentários da Raquel, o que é que eu hei dizer sobre isso, amigo? Repare, eu ouço a Raquel falar, a Raquel é uma historiadora, conhece a história e percebe que estamos a chocar os ovos da serpente, ou seja, que estamos à beira de outro conflito grave. Eu sou um rústico, não é? E das duas uma, ou alguém assassina um arquiduque, ou eu não percebo que vem uma guerra mundial a caminho. Eu preciso que isso me seja esfregado na cara. E, portanto, não consigo... Às vezes as coisas pequeninas, eu percebo tudo o que disse, percebo que o Passos Coelho é um capataz de lá de fora, eu consigo identificar. Sim, eu digo isso e cansa muito, porque é sempre a mesma coisa, não consigo dizer mais. Perguntou, o Alberto João, o que é que eu lhe ia dizer sobre isso? Eu venho à Madeira muitas vezes e adoro vir e tal. A única coisa que eu posso deixar é um conselho muito... Nós no continente, quando alguém se agarra ao poder durante décadas, a gente pede-lhe para ele se sentar numa cadeira partida.
Pá, experimentem isso. Pode ser que eu não tenho mais para lhe aconselhar. Repara, o meu conselho é mobiliário deficiente. Eu avisei que não tinha grandes soluções para isto, não é? Muito bem. É o carucho, não é? Pode ser que o Exato, carucho pegue, não é? exato. Muito bem. Eu tenho a dizer que quem é o estúpido nisto, afinal, não é? Para mim, um revolucionário é quem pensa por si. Quem é livre. Quem é livre é verdadeiramente revolucionário. Eu acho que este é um ponto de partida e ninguém que é assim pode ser estúpido, apesar de quem pensa por si e diz o que pensa é considerado pelos outros estúpidos. Infelizmente, é assim que acontece. Muito bem. Só mais uma pergunta. Não sei se alguém quer fazer mais alguma questão. Muito bem. Uma questão, porque é a última questão, porque tenho-vos a dizer que a partir das 5 da tarde vamos ter o lançamento do livro, às 17, da Naomi Wolf, que esteve cá o ano passado. É novamente sobre a vagina, mas agora é não uma nova vagina, mas é uma nova biografia. Exatamente. Portanto, estão todos convidados para as 17 horas para o lançamento do livro. A vagina fez mais coisas desde o último livro, a vagina fez mais coisas. E esta é a biografia mais atualizada. Exatamente. E é um ato revolucionário que vai ser apresentada pelo padre Anselmo. Ora, aí está. Olha, Muito bem, fantástico, muito bem. Portanto, estão todos convidados. Vamos então à última questão. Raquel disse-nos que a revolução em África e, no fundo, a guerra colonial e, portanto, a nossa própria revolução começou na poesia. Eu acho que o nosso poeta falou pouco. E também não falamos pouco da prosa. O Ricardo disse-nos que em ditadura, afinal, o humor tinha praticamente nenhum poder e que em democracia tinha uma pequenina influência. Mas eu vivo há cerca de um ano aqui na Madeira e acompanhei aquela que foi uma mini-revolução, de que esse senhor que está aí no meio foi o rosto principal. A minha pergunta é se têm, ao escrever, nas vossas diferentes áreas, tanto na prosa, no texto mais científico, mais história, no humor e na poesia, a noção desse poder que a escrita tem e se ainda acham que tem esse poder. A pergunta é para o Ricardo. Não, É para para todos. toda a gente. Para todos. É para toda Muito a bem. gente. Ora bem, então estamos assim. Começamos ali, Raquel. é uma. Acho que depende das escritas e depende da forma como se apresenta. Acho que sim, sem dúvida alguma. Tenho imensa pena, no início do século em Portugal havia mais de 100 jornais operários. E agora, às vezes vejo os líderes dos sindicatos queixarem-se que não têm tempo de antena. Se calhar deviam ter também aí umas dezenas, centenas de jornais, que não fossem panfletários, que fossem bons jornais, boas televisões, não é? É um veículo fundamental, a escrita, mas eu penso que hoje nós somos confrontados com uma questão, enfim, não queria terminar com uma questão tão séria, mas acho que é um problema sério. Eu acho que hoje a liberdade de imprensa é muito a liberdade de televisão. Acho que é aí que... E isso é um problema sério, isso é um problema verdadeiramente sério, que é o espaço de debate, o número de pessoas que se alcança com a imagem é infinitamente superior ao número de pessoas que se alcança com a escrita e isso, claro, cria uma situação muito pouco democrática, talvez das situações menos democráticas em Portugal, é justamente o espaço televisivo que se dá às ideias críticas, quer dizer, normalmente vai alguém às 11h30 da noite falar 5 minutos e dizer que a segurança social é sustentável ou que o Passos Coelho não é uma pessoa agradável, mas depois houve 12 horas do contrário todos os dias e isso de facto cria uma situação de... E não por acaso, eu uma vez estive na Sérvia, tive a sorte de estar na Sérvia em 1996 quando foram as grandes manifestações contra Milosevic. A sorte porque eu não apoio ditadura nenhuma, seja ela com que bandeira for e em que cor for. E, portanto, foi um momento muito intenso, foram durante um mês, manifestações para cima e para baixo, e eu, de facto, até fui madrinha de casamento de pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, aqueles ambientes pré-revolucionários, muito divertidos, que a gente come em casa de todas as pessoas, as portas estão abertas e estava um frio imenso.
creio que era às 7 da noite, todos os dias, a população de Belgrado ia para as janelas e batia com as colheres de pau nas panelas, que era a hora a que começava o telejornal. De facto, era uma coisa que eu sugeria que nós fizéssemos às 8 da noite. Bem, Jorge Sousa Braga. Em relação à pergunta que fez, eu acho que a literatura e o humor e a poesia funcionam sempre melhor como contrapoder. Para responder de forma muito sucinta, eu acho que os livros... Até porque temos a Vagina Nova. Exatamente, que vai ser a Vagina da Naómica, que vai ser apresentada pelo padre Anselmo. Está ali. Então, os livros, sejam de ensaio, sejam de ficção, são sempre territórios de pensamento e de reflexão. E se eu acredito no poder revolucionário do pensamento, naturalmente acredito no poder revolucionário da literatura também. Muito bem, obrigado. Ricardo. Entretanto, passou-me a pergunta. Desculpe. Tem a noção do seu poder. Exato. Reparo, há um contrato tácito entre mim e quem me lê, que é quem me quer ler espera que eu o faça rir. Eu acho que isso é justíssimo. Assim como quando eu chamo um canalizador, eu quero que ele me arranje as torneiras. Não quero que ele faça proselitismo, não quero que ele me dê lições de moral, não quero que ele... nada. Quero que ele me arranje a torneira. Eu entendo a minha profissão como fazer rir os outros. A partir daí, eu faço o que me apetece. Ou seja, eu falo sobre o que me interessa, falo tendo em conta o meu ponto de vista, porque eu não tenho outro, eu só trabalho com esse. E eu não, muitas vezes diz-se, o humorista deve ser imparcial. Eu acho que isso é uma estupidez. Eu não conheço, no estrangeiro, eu não conheço nenhum humorista imparcial. Eu leio o Woody Allen e eu quero saber o que é que o Woody Allen acha das coisas. Não quero que ele me diga, eu sou ateu, e na página seguinte diga, Nosso Senhor Jesus Cristo, realmente... Não, ele tem a sua perspectiva sobre as coisas. Portanto, basicamente, o que eu lhe quero dizer é isso, o meu trabalho é fazer rir as pessoas, da maneira que eu quiser. É só isso. Muito bem, muito obrigado. Mais agradeço-vos a todos o facto de terem estado cá, a vós por não darem o tempo como estúpido e com certeza foi muito interessante esta conversa que tivemos. Eu pelo menos gostei imenso. Viva o Benfica, vamos ser campeões este ano.